Olá, turma, tudo bem? Hoje é dia de leitura dialogada e nossa atividade será de reescrita. Nós vamos reescrever a história A Operação do Tio Onofre, da autora Tatiana Berlink. Agora, vamos usar a mãozinha da leitura para auxiliar você. Ela nos ajuda a entender melhor o texto. Com ela, podemos identificar pontos importantes no texto. As perguntas quem, quando, onde, o que, por quê e como nos ajuda a entender o que se passa na história. Quem? Essa pergunta ajuda a identificar os personagens da história. Personagem é quem pratica as ações na história. Quando? Essa pergunta nos ajuda a entender o momento, o tempo em que a história acontece. Expressões como era uma vez, há muito tempo atrás, um certo dia, ontem, no fim de semana. Então, são expressões que nos ajudam a compreender quando essa história acontece. Onde? Toda história acontece em um lugar. Saber onde é conseguir identificar o lugar ou lugares onde a narrativa acontece. O que? Os contos apresentam sempre um conflito que precisa ser solucionado. Essa pergunta ajuda a encontrar esse problema. Por quê? Essa pergunta ajuda a entender por que o conflito acontece e facilita entender as possíveis soluções. Então, tudo o que acontece caminhando para a resolução do problema. Quando você entende por que esse problema acontece, você começa a ter ideias de como isso pode ser solucionado lá no final da história. Como? Essa pergunta te ajuda a entender o modo como o problema apresentado foi resolvido. Então, você irá ouvir a história novamente, depois irá produzir a sua reescrita. Mas lembre-se que quando vamos produzir um texto, nós precisamos de título. No nosso caso, o título é A Operação do Tio Onofre. Parágrafos. Toda vez que começamos a escrita de um texto, tem que ter parágrafos. Pode ser 2 ou mais. Letra maiúscula. Lembre-se, no início de frases ou em substantivos próprios, usamos letra inicial maiúscula. E pontuação. Não podemos esquecer a pontuação. Quando terminamos a frase, usamos o ponto final. Se for um suspense, uma aventura, uma surpresa, nós usamos o ponto de exclamação. Se for uma pergunta, usamos o ponto de interrogação. E quando indica que alguém vai falar, usamos o travessão. Agora é com você. Faça sua produção textual e não se esqueça de registrar e enviar para sua professora. Um beijo e boa produção!